Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Saudações, eu sou o pastor Brian da Igreja Batista Compaixão. É a minha honra, meu privilégio de poder abrir as Escrituras e ver alguns princípios para nós nos ajudar nesta área de estudo bíblico. Nós sabemos, como crentes, nós sabemos que a palavra de Deus é necessária para nosso desenvolvimento espiritual. E tantas vezes eu ouço um novo convertido ou um crente vem e me pergunta, né, como é que eu posso ler, como é que eu posso estudar a Bíblia. Eu tento lê-la, mas eu não entendo. E várias outras coisas dessa forma. E hoje eu quero que nós pensamos, que nós vemos alguns princípios para nos ajudar nessa área, para poder ler a Bíblia e entender um pouco mais do que está acontecendo dentro das palavras. Note comigo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então aqui nós vemos que toda a Escritura, que toda a parte, tudo na Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, seja Gênesis até Apocalipse, não importa que porção das Escrituras sobre qual você está falando, todas as Escrituras é divinamente inspirada. Agora o que significa? Quando eu suspiro, eu estou respirando. Inspiração é simplesmente isso. Inspiração é Deus falando. Então, é divinamente inspirado, significa que é inspirado, respirado, é recitado por Deus para os homens. Nós vemos nas Escrituras que toda a palavra de Deus, que não é os pensamentos da palavra que é dada por Deus, mas cada palavra é inspirada, cada palavra é divina, cada palavra é o que Deus tem dado para nós. Nós podemos olhar no Velho Testamento e pegar as verdades e aplicá-la para as nossas vidas. Note aqui mais uma vez, nesse versículo, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Então, não somente toda a Escritura é divinamente inspirada, mas toda a Escritura é proveitosa. E toda a Escritura é proveitosa para essas coisas. É proveitosa para ensinar. É proveitosa para redaguir. É proveitosa para corrigir. É proveitosa para instruir em justiça. Então nós podemos ler as Escrituras, nós podemos ler a palavra de Deus e ela pode ser proveitosa para a nossa vida, para nos ajudar em todas as áreas. Ela é divinamente inspirada, então ela é a fonte verdadeira, a fonte real, a fonte que nós necessitamos para o conhecimento nas nossas vidas. E toda a Escritura, tudo que está escrito, Deus nos deu de propósito. Nós vemos nos evangelhos, 4 evangelhos foram escritos sobre a vida de Cristo. Mas nós vemos ali sendo dito que poderia ter escrito tanto mais sobre a vida de Cristo que não caberia. A realidade é que Deus poderia dar um livro muito maior do que isso. Mas não foi esse o desejo de Deus. Deus nos deu exatamente o que Ele queria que nós tivéssemos. Então, com isso em mente, nós temos que entender que Deus é específico nas palavras. Se nós temos só 4 livros sobre a vida de Cristo, é só isso que nós necessitamos sobre a vida de Cristo para poder viver a forma que Deus quer que nós vivamos. Então, tudo o que está escrito na Bíblia, toda a palavra é divinamente inspirada, sim, mas toda a palavra é proveitosa. As palavras específicas foram escolhidas ali por Deus para o nosso benefício. Então as Escrituras, elas foram dadas por nós, sim, por Deus, ela foi dada para nós, para que nós podemos aproveitar dela. Note novamente comigo, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então nós vemos aqui, para ensinar. Ela pode nos ensinar como nós podemos criar os nossos filhos. Ela pode nos ensinar como nós podemos ter um bom relacionamento com o nosso cônjuge. Ela pode nos ensinar como nós devemos andar a vida espiritual. Ela pode nos ensinar todas as áreas da nossa vida.
Então a Bíblia é proveitosa para nos ensinar em todos os aspectos, mas ela é proveitosa para nos ensinar, para nós aprender princípios, para nós aprender como fazer certas coisas, conhecimento e tudo mais. Então, as Escrituras aqui nós vemos é proveitosa para ensinar, ela é proveitosa para redarguir, para corrigir e para instruir. Então, ela não somente nos dá informação, ou nos ensina como fazer certas coisas, mas ela é usada para nos corrigir, para nos corrigir das coisas que nós temos feito errada. Então, aqui nesses versículos nós vemos ensinar, nós aprendemos a informação para redarguir, para nos ajudar naquele caminho correto. Então, nos ensina a forma correta e redarguir nos ajuda a manter o caminho correto, para corrigir, nos ensina a forma errada e para instruir em justiça, para como sair da forma errada. Então, nós vemos que a palavra de Deus ela é dada para nós perfeitamente inspirada e ela é proveitosa em todos os aspectos, sendo o Velho Testamento ou sendo o Novo Testamento. Então aqui, 2 Timóteo 3,16, a Bíblia é completamente inspirada, a Bíblia é completamente proveitosa, porque toda a Escritura é essas coisas. Versículo 16 aqui, nós continuamos então para o versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então aqui nós vemos no versículo 16, a Bíblia é inspirada, ela tem todos esses aspectos que ela é proveitosa para nossas vidas, e quando nós aproveitamos dela, quando nós tomamos o que ela tem para as nossas vidas, aqui em versículo 17 nós vemos para que o homem de Deus seja perfeito. Se nós seguimos tudo que ela nos ensina, se nós deixamos que ela nos corrija em todas as áreas que ela vai nos corrigir, então nós poderíamos ser perfeitos. É claro, nós não deixamos que ela faz isso, nós continuamos no pecado, infelizmente. Mas aqui nós vemos que nós podemos, se nós seguíssemos perfeitamente a palavra de Deus, nós temos tudo que nós necessitamos para que nós pudéssemos ser perfeitos. Nós não somos. Versículo 17 novamente. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então a palavra de Deus é dada para nós, ela é proveitosa para nós. E quando nós olhamos no inteiro dela, quando nós pegamos ela por inteiro e nós aprendemos ela por inteiro e nós aplicamos ela por inteiro na nossa vida, se nós fizéssemos isso, nós seríamos perfeitos. Se nós fizéssemos isso, nós seríamos perfeitamente instruídos. O que isso significa? Isso significa que todas as áreas das nossas vidas, nós temos as instruções bem na palavra de Deus. Todas as áreas que nós necessitamos ajuda, todas as áreas que nós necessitamos que Deus nos instrui, estão escritas aqui na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus tem todas as respostas que nós necessitamos. Nós simplesmente precisamos ir à palavra de Deus e aprender quais são essas respostas, quais são as fórmulas, os princípios e o que Deus quer que nós façamos. Deus tem a fórmula perfeita para ter um bom casamento. Deus tem a fórmula perfeita para ter bons filhos. Deus tem a fórmula perfeita para nós sermos um bom servo, um bom empregado. Deus dá a forma perfeita para nós sermos bons cidadãos. Deus nos dá perfeitamente, Ele nos instrui perfeitamente em todas as áreas da vida. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus e nós lemos ela e nós estudamos ela, ela pode nos instruir perfeitamente. Agora, hoje, obviamente não vamos pegar a palavra de Deus inteira hoje e nos instruir para a perfeição. Não é esse o nosso objetivo hoje. Hoje nós queremos pegar alguns princípios bíblicos e depois umas coisas lógicas para nos ajudar simplesmente na leitura da palavra de Deus. Então, aqui nós vemos em 1 Coríntios capítulo 2. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, anote aqui comigo, primeiramente, que o homem, na sua natureza normal, ele não consegue compreender as coisas espirituais de Deus, ele não consegue compreender as Escrituras, porque elas são discernidas espiritualmente. Nós vamos voltar para esse versículo mais para frente, mas eu quero que nós pegamos uma porção daquilo e continuamos aqui em João 16. Em João 16, 13, a Bíblia diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Nós sabemos, nós lemos lá em Timóteo que a palavra de Deus é inspirada. Então, o autor da palavra de Deus não foi os homens que Deus usou para escrever elas, não. O autor da palavra de Deus é o Espírito Santo. O autor da palavra de Deus é Deus.
E nós temos o Espírito Santo selado dentro de nós. Então, a primeira coisa que nós queremos fazer, se nós pegamos um livro e nós começamos a ler aquele livro e nós não entendemos certas porções daquele livro, quem seria a melhor pessoa para explicar o que está escrito ali? O autor. Então, se nós pegamos um livro secular e nós podemos aproximar para o autor e fazer certas perguntas, ele poderia explicar ali o que ele significava, o que ele queria dizer, o que ele estava tentando insinuar ali, o que ele estava tentando ensinar. Então, nós podíamos pegar um livro e ter o autor explicar para nós o que ele estava falando. Aqui nesse versículo, nós temos a mesma verdade. O Espírito Santo é Deus. E Deus, o Espírito Santo, está selado dentro de nós que somos salvos. E nós, não na nossa carne, na nossa natureza, nós não conseguimos compreender as Escrituras. Mas Ele compreende, pois Ele é o autor. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, para nós podermos crescer no na nossa compreensão das Escrituras, para nós aprendermos melhor como ler e estudar a Palavra de Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer é ter um espírito de oração, juntamente com a oração. Antes de ler as Escrituras, nós devemos parar, nós devemos orar, nós devemos pedir que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo nos mostre o que está escrito, o que Ele está tentando nos ensinar através das Escrituras. Então, a primeira coisa, antes de abrir a Palavra de Deus, antes de começar a ler ela, nós devemos parar, nós devemos comunicar com o autor, pedindo que Ele nos comunique através das suas palavras, através das Escrituras. Aí nós começamos a ler a Bíblia. Quando chegamos a um ponto que nós não entendemos, nós devemos voltar à oração, voltando para o Espírito Santo, pedindo que Ele possa explicar, pedindo que Ele possa mostrar para nós esclarecimento do que Ele está falando. Note aqui novamente, João 16, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, Ele quer nos guiar através da sua palavra. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer para nos ajudar no nosso conhecimento da palavra, para nos ajudar através da leitura da palavra de Deus, é que nós possamos ter uma comunhão com o Espírito Santo, um espírito de oração. Antes de começar a ler, pedir para que Ele nos guie, pedir para que Ele nos mostre alguma coisa aquele dia, pedir que Ele nos ensine, pedir que Ele nos instrua, sim, pedir que Ele nos corrija, pedir que Ele trabalhe, que Ele explique e que Ele nos dê exatamente o que Ele quer que nós entendamos daquela porção da Escritura aquele dia. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é que nós possamos orar pedindo que Deus possa nos guiar através das Escrituras. E quando vem uma porção difícil, volte à oração, volte para perguntar a Deus. Ele é o autor. Ele quer que nós entendamos as Escrituras. Então, primeira coisa, nós devemos orar, devemos buscar a Deus para que Ele possa nos guiar. A segunda coisa, nós podemos ver aqui em Salmo 119. Quanto amo a tua lei, a minha meditação em todo o dia. Aqui nós vemos que o salmista amava a palavra de Deus. O salmista meditava o dia inteiro na palavra de Deus. Nós temos outras passagens onde nos fala dia e noite, nós temos outras passagens onde nós vemos que a igreja, eles ouviam a mensagem e estudavam diariamente das Escrituras. Então, o próximo passo não é somente começando com oração, mas fazendo com frequência, fazendo ela diariamente. Para nós chegarmos a um ponto onde nós podemos compreender as Escrituras, nós chegamos a um ponto onde nós vamos gostar de estudar a Palavra de Deus, temos que entrar num hábito de ler diariamente. Então, quando nós decidimos, quando nós queremos essa nova disciplina, vamos dizer, na nossa vida, ela não pode ser uma coisa que nós fazemos mensalmente ou até semanalmente, só quando nós vamos para o culto. Não. Para nós crescermos na instrução, para sermos perfeitamente instruídos, nós temos uma vida inteira de informação que nós precisamos aprender. Nós temos todos os aspectos da vida que nós necessitamos aprender. Então, nós devemos começar com oração, deixando que o Espírito Santo, deixando que o autor da Palavra de Deus nos guie, mas nós devemos entrar no hábito de ler a Palavra de Deus diariamente. Sim, é bom encontrar um lugar
isolado, um lugar onde você não vai ter distrações, um lugar onde que você tem o hábito de sempre estar lá. Claro, não precisa ser sempre no mesmo lugar, mas quando é mais fácil nós fazermos alguma coisa que nós temos o hábito de fazer. É mais fácil criar um hábito que é sempre no mesmo tempo, sempre no mesmo local. Então, se nós vamos começar a ler a palavra de Deus, uma das coisas que eu recomendo é começar a ler, sim, começar a ler diariamente. Sim, podemos até começar a ler coisas fáceis. E vamos ver alguns outros princípios sobre isso mais daqui a pouco, mas podemos começar em João, ou começamos em Salmos. Não precisamos começar em Gênesis, podemos, mas começamos diariamente a estudar a palavra de Deus, diariamente a ler a palavra de Deus. Lembra aquele primeiro versículo, nós vemos que o homem natural, ele não entende as Escrituras, ele acha que é loucura. Então, quando nós somos recém-nascidos, nós não temos um andar espiritual ainda, nós não somos fortes na fé ainda, nós acabamos de aceitar Cristo e nós não temos um conhecimento grande da palavra de Deus. No começo, nós vamos ter mais dificuldade de ler. Então, quando você começa a ler, e começa a ler diariamente, de imediatamente, você não vai necessariamente entender tudo que você está lendo. E não é necessário você entender tudo que você está lendo. Deus nos dá leite através da palavra de Deus. Deus compara a sua palavra com carne. Ele fala que alguns necessitam de leite, alguns necessitam de carne. Então, tem certas passagens nas Escrituras que tem os dois. Tem certas passagens que são leite, tem certas passagens que são carne. Tem certas passagens que eu estudo, que eu já estudei há muito tempo, que eu ainda não compreendo completamente. E não tem problema com isso. Ao desenvolver do tempo, ao mais que nós estudamos, o mais que nós lemos, nós vamos ver como uma porção das Escrituras, ela compara com a outra, e como ela dá uma luz ou um entendimento maior para a nova porção da Escritura que nós estamos lendo. Então nós podemos estar lendo em Mateus e não compreender alguma coisa, depois nós chegamos para João e lemos uma outra passagem que fala um pouco mais sobre aquela passagem em Mateus e nós compreendemos ela um pouco melhor. Ou talvez nós estamos lendo em Timóteo e nós não entendemos um princípio ali que está sendo ensinado, mas nós viramos ali para Tito e não está falando sobre as mesmas circunstâncias, mas dá um novo aspecto, um novo princípio que acrescenta talvez para aquele primeiro princípio ou esclarece aquele primeiro princípio. Então, o mais que nós lemos a palavra de Deus, o mais que nós vamos sentir confortável com ela, o mais que nós vamos gostar de ler ela, porque nós vamos conhecer ela melhor. Para isso ser um hábito, para isso ser uma coisa que é boa para as nossas vidas, para isso poder ser uma coisa, é claro, temos que ter ela se nós vamos crescer espiritualmente e não somente devemos ler ela porque ela, o bom hábito facilita para que ela seja entendida futuramente, é claro, nós necessitamos a comida espiritual. Sem comida espiritual, nosso espírito morre, nós não temos a força para batalhar espiritualmente. Então, a primeira coisa que nós devemos começar é com a oração. Nós devemos orar pedindo para o Espírito Santo nos guiar no nosso estudo. A segunda coisa que nós devemos fazer é ler a palavra de Deus diariamente. Não só uma vez por semana, não só nos cultos, não só uma vez por mês, não só ocasionalmente, mas diariamente pegar as Escrituras e lê-las. Aqui em 1 Coríntios capítulo 14, nós vemos em versículo 19: Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, eu prefiro falar somente algumas palavras curtas, rápidas, uma mensagem bem curta, que todo mundo pode entender, do que falar um monte de palavras que dura horas e horas e horas e ninguém compreende. Então, o que eu quero que nós percebemos aqui é que na nossa leitura diária, se nós estamos só vendo as palavras, nós pegamos a Escritura e nós olhamos nela aqui, nós simplesmente olhamos nas palavras, isso não é o que nós queremos entendê-las, nós queremos prestar atenção. Então, o apóstolo Paulo está falando, eu quero falar palavras que pessoas entendem.
Então, durante a nossa leitura, nós devemos estar cientes do que está sendo dito, mas nós devemos estar lendo as Escrituras, prestando atenção para o que está sendo dito, tentando aprender nas palavras que está escrita ali na página. Não só ler como nós lemos uma história e simplesmente ler as palavras e se nós gostamos da história bem, se não, tudo bem, deixa para lá, nós nunca mais vamos ler aquele livro. Não, nós queremos ler a palavra de Deus com entendimento. Então devemos estar prestando atenção, devemos estar lendo ela, sim, diariamente. E uma das razões que nós lemos ela diariamente, porque ela nos ajuda no entendimento. Quando nós lemos, vamos dizer, nós estamos lendo Gênesis, a maior parte das pessoas não vão ler o livro inteiro de Gênesis num dia. Não vão sentar e ler 50 capítulos do livro de Gênesis de uma vez só. Então, o que acontece? Quando nós lemos diariamente, nós lemos um capítulo, ou 3 capítulos, ou 10 capítulos, a quantidade não estou focando aqui no momento, mas nós lemos uma porção ali e no próximo dia nós continuamos com aquela mesma leitura. Então, nós começamos aqui, nós continuamos. Lembra que o livro inteiro foi escrito de uma vez. Então, o livro inteiro é para ser um só, é para ser o conhecimento de uma vez. Então, quando nós lemos diariamente, vai nos ajudar no entendimento, porque nós estamos cientes e lembramos um pouco do que nós lemos ontem. É por isso que é importante nós entendermos, ou estar lendo com atenção. E nós lemos com atenção ontem, e hoje nós lemos com atenção a próxima porção, e nós podemos relatar, nós podemos lembrar do que está ocorrendo ao decorrer dessa história, ao decorrer desses princípios, ao decorrer deste livro. Então, precisamos ler ela diariamente, precisamos ler ela com atenção, prestando atenção nela. E por causa disso, nós também devemos ler ela sistematicamente. Novamente, você está lendo Gênesis, tudo bem, lê ela completo. Não pega a sua Bíblia hoje e abre ela para qualquer página, e onde que ela abrir você lê ali, e o próximo dia você pega a Bíblia e simplesmente abre ela, e qualquer lugar que ela caia, você lê. Lendo dessa forma, nós não compreendemos ela, porque é uma porção aqui fora de contexto, é outra porção aqui fora de contexto, é uma porção aqui sem o contexto inteiro daquele livro. Então nós lemos ali, e se nós não temos sistematicamente. Agora sim, você pode ler o Novo Testamento e o Velho Testamento no mesmo tempo, você pode estar lendo Gênesis e Mateus no mesmo dia e no próximo dia continuar nos dois, mas ter um sistema, tendo a leitura sistemática, não pulando de cá para lá, a não ser que você está fazendo um estudo tópico, onde que você está estudando este mesmo tópico num lugar e depois você vai para o próximo lugar onde que aquele tópico está sendo estudado, mas mesmo assim é sistemático, não é por acaso. Você tem um sistema que você está seguindo na sua leitura. Então, para nós compreendermos melhor a palavra de Deus, primeiro nós devemos estar começando com oração. Depois, nós devemos ler ela diariamente. Depois, nós precisamos ler ela com atenção, prestando atenção, aprendendo o que ela tem a dizer. Também nós precisamos manter ser sistemático no que nós estamos fazendo. E também nós podemos e devemos ler ela inquisitivamente. Ou nós devemos estar não questionando se o que está sendo dito é correto. Não, mas na passagem perguntando quem está falando isso, para quem eles estão comunicando, o que significa o que eles estão falando. Então, uma questão de perguntar o que está saindo, o que nós podemos aprender dessas escrituras, o que está sendo, quais são as circunstâncias em volta dessas escrituras. Quando nós lemos Atos, é um histórico dos avivamentos que aconteceram ali na igreja, bem no começo, logo após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós podemos ali ver no histórico e nós prestamos atenção para o que está acontecendo e podemos perguntar que cidade que eles estão agora, onde que o apóstolo Paulo está indo agora. Talvez se nós temos alguns conteúdos do lado, nós podemos até ir além, né, e começar depois, no futuro, estudar sobre a história das coisas ali em volta. Mas no começo nós não precisamos fazer isso. No começo é só nas escrituras em si mesmo, perguntando quem está falando isso. Se a palavra de Deus diz, muitas das epístolas nós temos ali bem no começo, o primeiro versículo, muitas vezes falando quem escreveu.
Então, fazendo perguntas assim, não questionando se é verdade ou falso, não, mas fazendo perguntas para nos ajudar a entender. E também nós devemos ter um alvo na nossa leitura, ter um tempo o que nós estamos tentando alcançar. Então, aqui, nós temos, em primeiro lugar, a primeira coisa que nós devemos estar tentando fazer, ler em espírito de oração, ou começando com oração e durante o tempo que nós temos lá orando para que o Espírito Santo nos guie. Nós também devemos estar lendo ela diariamente. Nós também devemos estar lendo ela com atenção, prestando atenção com as palavras, lendo ela sistematicamente, lendo ela inquisitivamente, não questionando, mas perguntando para mais informação e lendo com um propósito em mente. Agora deixa eu te dar alguma coisa para nos ajudar com um propósito, um alvo, vamos dizer. Aqui nós vemos o ALVO, o alvo. O alvo que nós devemos, um dos alvos que nós podemos ter na leitura da Palavra de Deus é para, nessa passagem, enquanto nós estamos lendo ela, perguntando novamente o que é que essa passagem tem de pecado que me mostra que eu devo não cometer esse pecado. Nessa passagem, o que ela está ensinando que eu não devo fazer? Alvo, então, abstenha deste pecado. Então, durante a leitura, eu quero estar lendo com alvo para ver pecados que eu posso encontrar, que eu devo não cometer. Então, abstenha deste pecado. O segundo alvo que nós podemos ter é o L, e louve a Deus por esta promessa. Então, durante a nossa leitura da Palavra de Deus, enquanto nós estamos estudando, e Deus mostra uma promessa para nós, e nós vemos uma promessa que Deus tem na Palavra de Deus para nós, nós devemos parar ali e louvar a Deus por isto. Então, um alvo que nós temos. Sim, abstenha desse pecado e louve a Deus por essa promessa que nós encontramos. E também, qual o princípio que tem aqui que eu devo viver, ou viva este princípio. Então, o alvo que eu tenho é para abster de qualquer pecado que eu encontro na Palavra de Deus. Outro alvo que eu tenho é para louvar a Deus para qualquer princípio, qualquer promessa, que eu encontrar na Palavra de Deus. Outro alvo que eu tenho é para viver todos os princípios que eu encontro durante a minha leitura da Palavra de Deus. Outro alvo que eu tenho é para obedecer todos os mandamentos que eu encontro durante a minha leitura da Palavra de Deus. Então, durante a nossa leitura, enquanto nós estamos lendo, nós podemos ter um alvo. Devemos começar com oração, devemos ler diariamente, devemos estar prestando atenção para o que está sendo dito, devemos ter um sistema, lendo ela sistematicamente, do começo até o fim, ou topicamente, mas um sistema. Nós devemos ter um alvo que nós queremos alcançar durante a nossa leitura. E esses são alguns dos alvos. Novamente, abstenha deste pecado, louve a Deus por esta promessa, viva este princípio e obedeça este mandamento. E em último lugar, eu quero voltar para aquele versículo que nós começamos. 1 Coríntios capítulo 2. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que eu quero que nós lembramos aqui, se você não é salvo, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, e se o Espírito Santo não está dentro do seu coração, você não vai entender a leitura da Palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos é a salvação. Nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós para que Ele possa explicar para nós. A nossa carne não entende. A nossa carne podemos olhar, podemos ver histórias aqui, mas o Espírito da Palavra de Deus, as palavras, os princípios, tudo são discernidas pelo Espírito Santo. Então a primeira coisa que nós necessitamos é a salvação. E precisamos ter Jesus Cristo no nosso coração para podermos compreender as Escrituras. Então, primeiramente, se você nunca aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, que hoje possa ser o dia da sua salvação. Se você não está entendendo a Palavra de Deus, uma das razões pode ser porque você ainda não é salvo. Eu espero que isso possa ser uma bênção, que possa te ajudar a ler com mais eficácia a Palavra de Deus. Muito obrigado pelo seu tempo. Deus é bom todo o tempo. Deus é bom. Obrigado por se juntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.